Buenos, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao teu, ao meu, ao nosso canal Guriarteira. Se tu ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Temis Cristina, sou eu, a artesã que compartilha contigo a rotina artesanal aqui nesse canal. E no vídeo de hoje tu deve estar te perguntando, né? E aí, cadê o crochêzinho? Tá só com a balança na mesa aí? Então, gente, eu quero mostrar para vocês hoje uma produção que eu fiz de um jogo de banheiro, utilizando algumas cores que eu já tinha abertas, como eu mostrei para vocês aí num vídeo anterior, né? Eu tô com bastante cones abertos aqui e eu quero estar eliminando eles antes de abrir cones novos. Só que são cores que normalmente a gente não utiliza junto, né? A gente tem uma combinação muito básica aí que a gente gosta de fazer, que é o cru com outra cor, ou o preto com outra cor, né? O branco com outra cor, que são aquelas cores que combinam com tudo. E aí a gente usa uma cor diferente aí para dar um destaque na peça, né? Porém, eu tô com poucos cones de barbante cru abertos e apenas um cone de barbante preto aberto. Não tenho nenhum branco aberto, só uma sobrinha de branco ali na minha cesta da felicidade, né? Na minha cesta da alegria, que é onde tem aquelas bolinhas de barbante com bem pouquinho mesmo. Então, gente, eu tô tendo que combinar cores aleatórias, cores que eu não tinha utilizado ainda juntas, para fazer aí joguinhos, né, ou parzinhos de tapete, joguinhos de banheiro ou de cozinha, se o material for bastante, der para estar fazendo. E aí eu quero compartilhar contigo aqui essas combinações diferentes. Então, eu peguei aqui essa mescla, que ela é, eu digo que ela é uma mescla melancia, tá? Que ela é um rosa, tipo melancia, e o vermelho, tá? Junto com ela, eu coloquei uma mescla de verde e fiz esse. Como vocês podem ver, o tom aqui, ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais claro do que esse aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, porque esse que eu utilizei aqui, ele já acabou, tá? Então, eu consegui fazer os squarezinhos aí, porém, ele já acabou. Mas eu fiz vários squarezinhos com ele, ó. Fiz esse square de flor rasteira, que é a flor biju, que tem videoaula já no canal Guria Crocheteira. Eu vou deixar o link na descrição e no final desse vídeo aqui pra ti, tá? Então, eu fiz vários squarezinhos aqui, como vocês podem ver, com essa flor rasteirinha. Depois de fazer o squarezinho com esse mesclado aqui, que seria o melancia, né, um pouquinho mais claro do que esse aqui, eu passei o verde em toda a volta. Então, eu contornei a florzinha com o verde, fazendo essa base quadradinha aqui para estar fazendo as peças do jogo de banheiro, tá? Depois disso, eu fui vendo quais cores que eu poderia estar colocando junto aqui para estar fazendo esse joguinho de banheiro. Então, eu escolhi algumas cores, que eu tinha uma quantidade razoável, para estar fazendo o joguinho de banheiro. Primeiro, gente, eu peguei esse aqui, que ele é o telha, tá? Então, eu peguei esse telha e coloquei ele para fazer as bases do jogo de banheiro. Achei que combinava aqui esses três e coloquei o telha. Depois de colocar o telha, gente, eu fui lá e escolhi um rosa, que é esse rosa aqui. Ele é tipo um rosa chá, tá? Ele é um rosa bem diferente, ó, do que os que eu tenho aqui. Na imagem para vocês aqui ele tá aparecendo um pouco mais claro, tá? Ele é um pouco mais forte, deixa eu virar ele pra cabeça, assim, ó. Agora aqui ele apareceu a cor dele real mesmo, ele é dessa corzinha aqui. E aí eu achei que ficaria bonito, né, pra colocar junto com o telha e essa mescla aqui que eu utilizei do melancia com esse verde. Depois, gente, eu fui lá e peguei uma sobrinha que eu tinha já de vermelho. Olha que vermelho lindo esse vermelho da Barbante Lima. Esqueci de falar pra vocês, todos os barbantes que eu utilizei são numeração 6, tá? E todos são barbantes da Barbante Lima. Eu vou deixar o link na descrição, caso tu queira adquirir os teus barbantes. Eles vendem na Shopee e no Mercado Livre. Barbantes de ótima qualidade, com um precinho bem bacana, tá? Então, eu peguei essa sobrinha de vermelho e coloquei aqui junto para produzir esse jogo de banheiro. E aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham? Como é que vocês acham que ficou essa produção aqui utilizando estas cores? Vocês usariam? Já utilizaram essa combinação de cores do telha com vermelho, com rosa, com esse tipo de mescladinho aqui? Já utilizaram essas cores? Gostaram do resultado? Porque eu vou trazer para vocês o jogo de banheiro que eu fiz utilizando essas cores aqui, para ver como que fica, né? Mostrar para vocês como é que ficou lindo essa combinação, que para mim é uma combinação inusitada que eu ainda não tinha utilizado. Então, vou tirar essas barbantes daqui e colocar aqui o joguinho para estar mostrando para vocês. Não sai daí. Se tu gostou da combinação, já tá ansioso, ansiosa para ver, taca o dedo nesse like sem dó, que eu vou pegar o joguinho para te mostrar e já volto aqui.
Prontinho, lindeza. Estou com o jogo pronto aqui já para mostrar para vocês aqui as cores que eu falei que eu tinha utilizado. Tô com as peças dobradinhas para a gente primeiramente pesar o joguinho peça por peça e depois o peso total. E também tô com a fita aqui pra gente tá medindo, né, as peças e vendo aí quantos centímetros ficaram. Eu utilizei, gente, esse bico aqui que é um bico bem diferente, ó. Eu nunca tinha utilizado esse bico aqui, fui montando até que saiu isso aqui. Gente, como eu falei para vocês, tá? Nesse ano de 2022 eu quero estar investindo tanto em combinações de cores diferentes, como essa aqui que eu nunca tinha utilizado, como em modelos diferentes. A base dele é bem tradicional, porém esse bico aqui é diferenciado dos outros que normalmente eu utilizo, tá? Então vamos começar pesando aqui. Essa aqui é a capa para tampa do vaso, vai ser a primeira pecinha que eu vou pesar aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Ela ficou pesando no total 262 gramas, tá? Levando em conta que os squarezinhos que eu tenho aqui, que foi feito com barbante mesclado, eles pesam aproximadamente aí 10 gramas. Tanto a flor quanto a base em verde pesa aproximadamente 10 gramas. Eu vou até pegar um aqui para mostrar para vocês. Ó, um squarezinho, 11 gramas, os dois juntos, 21 gramas, tá? Então, eu vou descontar aqui, ó, passou para 22 gramas. Eu vou descontar o valor do square, que é o valor do mesclado, tá? E vou pesar aqui pra gente ver quanto que eu gastei de barbante tradicional pra fazer a capinha pra tampa, ó. 239 gramas de barbante, tá? Sendo que foi intercalado aí o telha, o rosa e o vermelho, como eu mostrei pra vocês. Agora, gente, eu vou tirar ele pro ladinho aqui. E eu também utilizei dois squarezinhos que já estão aqui com o valor descontado para fazer essa peça aqui, que é o tapete de encaixe para o pé do vaso. Nesse jogo aqui eu resolvi fazer o tapete para o pé do vaso, então ele já tá prontinho aqui. Depois eu vou mostrar para vocês ele abertinho, tá? Então, ele ficou aqui pesando 196 gramas de barbante, mais 22 gramas de mesclado. Vou zerar a balança aqui, ó. No total, 217 gramas para fazer o tapete de encaixe para o pé do vaso, tá? A próxima peça que eu vou pesar aqui junto com vocês é a capa para caixa acoplada. Esse aqui eu resolvi fazer a capinha para caixa. Eu utilizei aqui dois squares para fazer a parte de cima e utilizei uma argola acrílica aqui para fazer essa abertura aqui para acionar a descarga, tá? Então, eu vou pesar aqui junto com vocês. No total, a capa da caixa acoplada consumiu 218 gramas de barbante, sendo que se eu pesar aqui os dois squarezinhos, pesaram 22 gramas, então de barbante tradicional eu utilizei 197 gramas para estar fazendo a capa da caixa acoplada, tá? A próxima e última peça aqui que eu quero mostrar para vocês é o tapete. Eu fiz o tapete oval com 3 square, então eu vou zerar a balança aqui pra gente pesar o peso total do tapete. Deixa eu dobrar ele bem dobradinho aqui pra caber em cima da balancinha, né? Ó, no total, 296 gramas. Vocês vão ver que pelo tamanho que ele ficou bem econômico, tá? Utilizando 296 gramas. Dessas 296, deixa eu descontar aqui o valor do mesclado, ó. Deu 32 gramas de 3 squarezinhos, tá vendo? Então, eu vou zerar a balança para descontar o mesclado. E aí, vamos ver de barbante tradicional quanto que eu utilizei. 262 gramas, 263 agora. Gente, por que eu tô pesando separado o mesclado do barbante tradicional? Porque na hora que a gente for comprar esse material, a gente sabe que eles têm valores aí diferentes, né? O mesclado, ele é mais caro do que o barbante tradicional. Então, na hora de calcular o peso da peça, é bacana, assim, que tu consiga estar separando aí, ver quanto que tu pagou em cada um desses materiais aí, que são materiais com valores diferentes, certo? Agora, eu vou tirar a balança aqui e vou abrir as peças para mostrar para vocês como ficaram lindas. Começando aqui com o tapete, tá? Então, eu vou abrir ele aqui. O espaço aqui tá meio pequeno, então eu não sei se vai dar para vocês verem toda a peça, mas eu vou ajeitar aqui da melhor forma possível para mostrar para vocês.
Ó, como vocês podem ver, ó, eu falei que são os squarezinhos aquele de flor rasteira, né, a flor biju, vou deixar o link da videoaula na descrição. Eu iniciei aqui fazendo como eu faço o tapete Maria Clara, eu também vou deixar o link da videoaula na descrição para vocês. Fiz a união dos squares aqui e depois da carreira de união eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu gosto de fazer dessa forma que ele não fica tão vazado, tá? Depois eu fiz uma carreira toda de ponto alto aqui no rosa. Depois eu fiz essa carreira aqui de bloquinho no vermelho, eu fiz aqui, ó, 4 pontos altos e 2 correntinhas pulando 2 pontos de base. Aqui na parte oval, para ele ficar assim retinho, para ele ficar assentadinho, teve alguns espaços aqui que eu pulei apenas 1 ponto de base, tá? Então, em alguns eu pulei 2 pontos e em outros eu pulei 1 ponto apenas, para que ele abrisse bem aqui, tivesse os aumentos necessários para ficar bem assentadinho, certo? Na próxima carreira, eu fiz 1 ponto baixo aqui, ó, no meio desses 4 pontos de vermelho aqui, eu fiz 1 ponto baixo no meio deles. E depois eu fiz um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro desse espacinho, tá? Fiz assim por toda a volta aqui, eu fiz toda a volta na mesma forma, sem nenhuma diferença. Na próxima carreira que eu fiz aqui no telha, deixa eu botar mais pra cá para que vocês consigam ver melhor. Ó, nessa carreira aqui que eu fiz com o telha, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Repeti o mesmo leque aqui dentro. Qual a diferença? Na parte reta, eu fiz apenas uma correntinha de separação entre um leque e outro. E aqui na parte oval, teve lugares que eu fiz 2 correntinhas de separação e teve lugares que eu fiz uma. Então, eu fui fazendo e fui colocando na mesa para que ele ficasse assim assentadinho. Teve espaço que eu fiz 2 correntinhas, teve espaço que eu fiz apenas uma correntinha entre o leque e outro aqui no telha para ficar dessa forma. E depois, para finalizar, eu voltei com o rosa aqui fazendo esse acabamento. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos, né? 1 ponto baixo aqui no meio do leque, 1 ponto baixo no primeiro ponto do leque. Depois, eu fiz aqui um meio ponto alto, 1 ponto alto. E aqui dentro do leque eu fiz 2 pontos altos, 1 picô e 2 pontos altos. Aí depois eu volto fazendo a diminuição, né? 1 ponto alto nesse primeiro ponto aqui, meio ponto alto nesse, 1 ponto baixo aqui, 1 ponto baixo no intervalo, 1 ponto baixo no primeiro ponto do leque e retorno fazendo da mesma forma, gente. Aqui na parte reta teve partes que eu tive que fazer uma diminuição aqui, então eu fiz aqui, ó, 1 ponto baixo no último ponto do leque, não fechei ele totalmente, 1 ponto baixo no meio e 1 ponto baixo aqui no primeiro ponto do próximo leque, sem fechar eles totalmente. Depois eu fechei os 3 juntos, então aqui são 3 pontos baixos, todos fechados juntos, para dar essa diminuída aqui e deixar o tapete bem assentadinho, como vocês estão vendo. Vou medir aqui o tapete da pia para te falar a medida certinha que ele ficou bem grandinho, tá? Então, eu vou isolar o picô, vou tirar o picô fora e vou medir ele aqui. Ele ficou com 73 centímetros de comprimento, sem contar o picô, e de largura ele ficou com 46 centímetros, sem contar o picô também. Então, 46 por 73 ou 76? 73, tá? Ficou essa medida do tapete, como vocês viram, ele ficou bem grandinho, tá? Para o tanto de barbante que ele consumiu. Então, achei que ficou uma peça bem econômica. A próxima peça que eu quero estar mostrando para vocês é o tapete do pé do vaso, que eu fiz também. Então, vamos lá, deixa eu posicionar ele aqui para que vocês consigam ver. Ó, eu fiz ele com 2 square de flor rasteira e depois fiz a mesma sequência do tapete, tá? Aqui, para fazer o encaixe do pé do vaso, eu fiz um cordão de 20 correntinhas em cada um dos lados e depois segui fazendo ponto alto, né? A carreira toda de ponto alto que eu fiz no tapete, eu fiz no rosa aqui também e depois segui a mesma repetição, tanto de cores quanto de aumentos, né? Pra tá deixando a peça bem assentadinha. Eu vou medir para vocês aqui o tapete de encaixe do pé do vaso. Então, aqui, ó, da ponta lá do tapete até a ponta aqui, ele ficou medindo 60 centímetros, tá? Do encaixe, aqui, ó, até a ponta, 42 centímetros.
Tudo isso isolando o picô, tá? Sem contar o picô. E de largura, sem contar o picô, 45 centímetros ele ficou. Ficou bem bonito também, bem assentadinho, tá? E a combinação aí que me surpreendeu bastante positivamente. Agora deixa eu mostrar pra vocês a capa pra tampa do vaso, que foi feita da mesma forma do tapete, porém a única diferença é que aqui eu usei 2 squarezinhos de flor rasteira, né, a flor biju, para tá fazendo, mas a sequência de cores foi a mesma, o método aqui que eu utilizei para fazer a montagem foi o mesmo, tá? E ficou essa lindeza aí que vocês estão vendo. Agora deixa eu medir ela para passar as medidas para vocês. Isolando o picô, ela ficou com 56 centímetros de comprimento. E também isolando o picô na largura, ela ficou com 46 centímetros. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês a telinha que eu fiz, é aquela que eu sempre faço, de redinha, tá? E aí aqui no acabamento eu faço aquela carreira de ponto baixo com picô, que eu acho que fica muito mais bonito, tá? Eu fiz a carreira da redinha pegando aqui, ó, no ponto baixo, que tem no meio da primeira carreira de leque, tá? A primeira carreira de leque que eu fiz no rosa, e entre um leque e o outro eu fiz o ponto baixo, né? E foi ali que eu peguei pra tá fazendo a redinha. Nesse ponto baixo aqui, ó, que eu fiz entre um leque e outro na primeira carreira aqui, que foi feita com o rosa. A próxima e última peça que eu tenho para mostrar para vocês é a capa da caixa acoplada, que eu fiz aqui dessa forma. Gente, como é que eu fiz aqui? Eu fiz a carreira de união com o telha e depois eu vim fazendo a mesma quantidade de carreiras no telha que eu fiz em todas as outras peças. A diferença é que quando chegou aqui no canto, ao invés de fazer aquele aumento que a gente faz, né, de leque sobre leque, eu fiz apenas 3 pontos altos aqui e uma correntinha de separação. Então, eu fiz dessa forma, a mesma quantidade de carreiras no telha, uma carreira toda em ponto alto no rosa, a mesma quantidade aqui de pontos para tá fazendo o bico aqui que eu iniciei no vermelho, tá? A única diferença é que aqui eu fiz 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base em toda a volta. Então, eu não fiz aquela adaptação de, às vezes, pular apenas um ponto de base, que assim a gente faz o aumento, né? Como aqui a peça tem que descer reta, eu fiz pulando 2 pontos de base, fazendo 2 correntinhas. Aqui a mesma coisa, né? A carreira de leque no rosa, a carreira de leque no telha, aqui fazendo apenas uma correntinha, tá? Entre um leque e outro, então eu fiz toda a volta com uma correntinha entre um leque e outro. E aqui na hora de fazer o acabamento, eu fiz aquela diminuição aqui, ó, entre um leque e outro. Eu fechei 3 pontos baixos juntos, né? Um desse leque aqui, um do meio e um do próximo leque. Eu fechei os 3 pontos baixos juntos e fiz a mesma repetição por toda a volta. Eu vou estar medindo aqui da carreira que eu fiz o fechamento aqui, que é essa parte de cima aqui da caixa, tá? Então, da beiradinha aqui da tampa até aqui a parte de baixo, ele ficou com 19 centímetros. Se eu isolar o picô, ficou aí aproximadamente 17 centímetros de altura, tá? A largura aqui de uma ponta à outra ficou com 47 centímetros, sendo que ela tem a frente e o verso, né? Então, vai dar o dobro aí praticamente a medida da circunferência total aí da capa para caixa acoplada, certinho? Então, essa foi a minha produção aqui que eu quero compartilhar para vocês. Foi o primeiro jogo que eu fiz nesse ano, agora de 2022, um modelo diferente, com a base que a gente já é acostumado a ver por aí, porém com esse bico de acabamento diferenciado aqui e utilizando essas cores que eu nunca tinha utilizado juntas, né? Que é essa mescla de melancia, o verdinho para fazer o square, o telha, o rosa, o vermelho e depois seguir aí utilizando essas mesmas cores, fazendo essa troca aí para dar essa sequência bonita que vocês estão vendo. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui em mais essa resenha, tá? Deixa para mim nos comentários o que vocês acharam tanto do modelo quanto da combinação de cores, se vocês gostaram, se usariam, se não, deixa tudo para mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ver aí. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa resenha e espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!